Olá, todas, todos e todos que acompanham o canal O Argumento. Estão todos prontos para mais uma imersão no mundo da história e do conhecimento? Então sejam todos muito bem-vindos e vamos escavar o pensamento humano na contemporaneidade. A partir da historiografia, vamos entender o que significa pensar, como pensamos o mundo atual. Vamos desnastrar sobre o conhecimento, sobre a era da pós-verdade a qual nós entramos, o negacionismo e algumas outras curiosidades sobre a historiografia. Vamos todos agora então a mais um vídeo do canal O Argumento. O que é historiografia? A historiografia é a história da história. Como a ciência história foi elaborada, como se pensa e se pensava a história. Então, o pensamento humano sobre o seu tempo, colocado documentalmente, e esse é o estudo que a historiografia faz. Então, a história da história. Muito bem. Antes de nos ater à historiografia, um cafezinho sempre bom. Vamos falar sobre o conhecimento. O conhecimento é a forma de entender, compreender e aprender as coisas, os fenômenos, os objetos, a significação que se dá a esses objetos, a visão de mundo que o sujeito desenvolve é esse conhecimento. Citamos então 4 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, popular ou o senso comum, como queira, é o conhecimento adquirido pelas experiências vividas. O conhecimento religioso é o conhecimento da crença, não é? Baseado nas crenças de uma verdade absoluta. O conhecimento filosófico, que é reflexão, ele é o questionamento, não é? Ali do conhecimento racional, de todo o conhecimento racional. Ele se atém, então, o conhecimento filosófico às questões existenciais e também sociais. E o conhecimento científico ele é produzido a partir de métodos científicos, investigações, experimentações, coleta de dados, argumentação. Voltamos então formar então a falar teses, antíteses e sínteses. A história é importante porque ela nos ajuda a pensar como sujeitos históricos. A história é uma ciência e ela, em sua suma importância, tanto para o indivíduo como para a sociedade, precisamos reconhecê-lo. Por quê? Porque podemos, através da história, entender como se deu o passado e como a história, entender como se deu, então, a influência dessa história do passado no presente. Ou seja,
por que as coisas são como elas são. Não é? A historiografia, os historiadores, a própria história, como ciência, ela não é apenas um conto. Ela não se baseia no que pode ter sido, ela se baseia naquilo que foi. Mas ela não é especificamente uma verdade de um acontecimento, de uma época, de um período histórico, porque existem várias possibilidades de perspectiva sobre um assunto. Isso é um fato real. Porém, nem tudo o que nós ouvimos ou que é dito pode ser considerado história, pois muitas das narrativas são construídas a partir de pensamentos hegemônicos, de pensamentos que são construídos pelos que dominam uma sociedade. Então, existem muitas outras ideias que surgem, né, nesse sentido, dos movimentos sociais, dos movimentos negros, dos movimentos das mulheres, né, o movimento hippie, vários movimentos através dos tempos foram quebrando paradigmas, lutando por direitos. Os direitos não foram dados de presente pelos, assim dizendo, pela classe dominante, pelos governantes. Ele precisou de muita luta. Então, é dentro dessa perspectiva que afirmamos que a história como ciência, ela precisa estar baseada em fatos. As coisas analisadas, os documentos, os acontecimentos. Então, os historiadores que trabalham na historiografia atual, eles procuram essa documentação, esta escrita da história, como se pensava a história, e também procuram outras fontes. Porém, até mesmo historiadores acabam se levando por ideologias, e essas ideologias fazem com que eles mesmos transformem essa história. Então, vamos analisar um pouco o pensamento da história de outras épocas, como ele foi se transformando. Existem diversas correntes históricas que surgiram, né? Karl Marx é um pensador que falou de seu tempo histórico, como se transformou da sociedade feudal para o capitalismo, né? Como esse capitalismo se desenvolveu e se estruturou, né, em sociedade através da exploração. Outras correntes foram surgindo já no século XX, a escola dos análises, né? Mark Bloch e vários outros autores, a escola de Frankfurt. Então a história ela foi sendo não alterada, ela foi sendo olhada por outras perspectivas, né? Adorno nos fala da indústria de massas, Edgar Morin fala da cultura de massas, né? Então, é dentro desse pensamento que nós podemos analisar a história como uma ciência e está ligada a várias outras áreas, como arqueologia, antropologia, psicologia, sociologia, tá? E todas elas acabam por
desvendar esse passado, esse pensamento da sociedade, pensamento de vida, de visão de mundo, de todas essas pessoas. Entramos, então, em uma seara interessante da nossa reflexão até o momento. Falamos dos conhecimentos, vamos citar mais especificamente, então, aqui o senso comum e a ciência, mas o senso comum justamente não dá muita importância para a história e confunde muitas vezes como sendo imaginação dos historiadores, não é? E isso daí, em nossos tempos, os historiadores chamaram de a era da pós-verdade, né? E já desde os meados, no final do século XX, essa era um termo já identificado pelos historiadores. No início aí da década de 1950, foi criado o pessimismo na sociedade. O pessimismo na sociedade ocidental ali que culminou nos negacionistas. Os negacionistas negam os fatos em detrimento de ideologias falaciosas, mas que são assimiladas por grande parte das populações, principalmente pelas pessoas que se deixam levar pelo conhecimento apenas do senso comum, os menos informados ou aqueles sem as possibilidades adequadas de acesso, que não foi concedida a ele essas possibilidades, né? E um conhecimento mais amplo. Nesse contexto, os negacionistas negam que houve o Holocausto, mesmo ele tendo existido, mesmo com fatos, filmagens, estudos sérios, e ainda hoje temos testemunhas vivas deste acontecimento. Já em nosso país, por exemplo, também absolutamente se nega o golpe de 1964 e a ditadura militar, sem levar em consideração os milhares de mortos, os desaparecidos, as perseguições, as torturas, as prisões, os exílios. A ditadura é um fato. E, recentemente, o negacionismo ressurgiu com consequências graves para milhares de pessoas. Foi o negacionismo científico que levou as pessoas a não se vacinar na pandemia. E fez com que muitas e muitas pessoas morressem. E essas pessoas não se vacinaram. Se tivessem se vacinado, isso não teria acontecido. Também as medidas corretas não foram adotadas pelo então governo. E ao invés disso, o governo incentivou o negacionismo. Inclusive, indicou remédios ineficazes e prejudiciais à saúde. Então, vejamos como o estudo da história é fundamental para manter na memória os fatos. E há, inclusive, não apenas no senso comum, mas também historiadores, né, que deturbam então a história para impor a isso nas suas narrativas falsas baseadas em ideologias políticas ou até em crenças. Em tempos da internet, é fundamental falar em negacionismo, pois esse negacionismo é um desrespeito aos que sofreram ou morreram no Holocausto, na ditadura militar ou na pandemia. E até mesmo em qualquer outro evento histórico violento que causou mortes e sofrimento. É preciso que mesmo na internet haja fake news,
que distorcem os fatos em teses absurdas, geralmente ligados à extrema-direita. Então, eles disseminam essas ideias, se importam menos com as evidências reais em função de suas opiniões rasas e mentirosas, transformando essas mentiras em verdade. É fundamental que sempre trazermos informação correta, informação com fontes confiáveis. Então, o que foram produzidos essas fontes? Como elas foram feitas? Por quem foram feitas? Estão baseados historicamente, academicamente, cientificamente? Esse assunto nós poderíamos passar aqui horas refletindo, pesquisando e debatendo. E provavelmente não chegaríamos a uma conclusão final, dependendo das perspectivas, das ideologias de cada um. Porém, independente de ideologias, fato é fato. E a minha reflexão que eu deixo é para que nós pesquisemos, leiamos e reflitamos, questionemos sempre, né? Inclusive, deixo aqui a indicação do texto Michel Pollack, Memória, Esquecimento e Silêncio, Francis Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem, 1996, Edgar Morin, Cultura de Massas, e vamos juntos trazer a informação correta. Grato a você que veio ao canal, que está no canal, que segue o canal. Deixe seu like, se inscreva e vamos, sem fake news, levar o conhecimento histórico e real